Queria dar boas-vindas a quem está assistindo o vídeo, esse bate-papo com o Marco, nosso aluno, Visual Thinking na Prática. Agora a gente vai ter um olhar do outro lado da tela, né? Que é o olhar do aluno. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, disponibilidade, agradeço. Fique à vontade para iniciar, falar algumas palavras. Eu é que agradeço o privilégio de estar podendo participar dessa entrevista, né, desse bate-papo que a gente vai ter aí. O Visual Thinking realmente é fenomenal, tá? Adorei. Tem muito chão pela frente ainda, porque eu nunca desenvolvi esse lado, mesmo a parte de anotações, tal, a parte de arte nem se fala, né? Sou extremamente exato, mas não é o contexto. O feedback que a gente tem de entender as coisas com o Visual Thinking é bem diferente. Legal. E assim, eu trabalho no mundo ágil, você também, né? A gente tem uma profissão aí no universo ágil. A gente sabe das dificuldades da comunicação, né? De entender. E a gente sabe agora também, momento de pandemia, né? Muita gente trabalhando home office. Algumas empresas não estavam preparadas para trabalhar nesse cenário. As empresas que trabalham com tecnologia já estavam um pouquinho mais avançadas, né? Mas, e queria saber até como é que está esse momento para você, como que você e sua empresa, a sua equipe estão lidando com essa situação? Para a gente não teve tanto impacto assim, porque a gente já praticava o home office, né? A gente só intensificou a quantidade de dias que a gente faz home office. Antes a gente fazia 1, 2, tinha pessoas que faziam 3 vezes por semana, né, o home office. Eu fazia uma vez só. O que mais dificultou foi os eventos, né? Porque o trabalho em si, tanto faz você fazer na sua casa ou fazer no local de serviço, você está com o seu computador ali, você está fazendo trabalho. Mas a parte de interação com as pessoas, isso teve uma certa fase de adaptação. A gente tem que usar essas ferramentas, o próprio Zoom, né? A gente usa na nossa empresa o Teams. Mas depois engrenou, isso foi uma questão de 1 semana, 15 dias, já estava todo mundo no mesmo trilho. Mas a gente não tá tendo problema, não. Graças a Deus, a produtividade nossa melhorou e não caiu até agora. A perspectiva que o pessoal fala no começo ia dar aquele boom, depois ia cair. Não está acontecendo porque já tinha, né, histórico de trabalhar home office. É capaz de ficar permanente. A gente torce para que o home office seja uma prática. Tendência, né? É uma tendência. E agora, o Visual Thinking, ele facilita muito quando a gente está facilitando uma cerimônia, né? Que é o meu caso. Eu trabalho como Scrum Master, sou gerente de projetos também. Ele facilita, muitas vezes, a anotação online. Até comprei uma mesa digitalizadora para facilitar no online, né? Eu costumo rabiscar muito quando eu estou falando, ou no Flipchart, ou no meu caderno, ou numa lousa, alguma coisa eu tenho que estar rabiscando. Então, a mesa digitalizadora me ajudou porque todo mundo vê meu rabisco, né? Não fico só eu no papel de pensar, né? E é legal, né? E até entender que várias profissões conseguem fazer isso, te explicar e se comunicar utilizando imagens para facilitar o entendimento das outras pessoas, né? É até legal, puxando esse gancho da profissão, você falar um pouquinho até da sua trajetória e o que você faz hoje. São 32 anos de estrada já. Que bacana. Eu não era da área de TI, mas eu sempre atuei com TI, eu sempre tive um pé em TI. Em todos os trabalhos que eu fiz, eu utilizava a TI como ferramenta. Eu tenho uma formação na área de TI, eu fiz curso técnico de processamento de dados, depois graduação normal e pós-graduação na área de TI. Mas atuava muito na área de planejamento, estratégia. Trabalhei 20 anos no mercado financeiro, em banco, atuando em planejamento comercial, planejamento estratégico, com TI. Aí quando eu saí do banco, falei, não, está na hora de eu parar de ficar com o pé em cada canoa e falei, bom, vou atuar com TI. Comecei a investir em cursos, comecei a me educar mais nesse contexto, porque não tinha certificação nenhuma, não tinha bagagem teórica para trabalhar, para poder crescer dentro da empresa. E fui evoluindo até conseguir chegar aí no CAC, né, como Agile Coach, e foi uma das últimas certificações que eu tirei. Passei por seguradora, lá eu trabalhava com TI, eu era especialista de negócio, um pouco de Product Owner. Depois eu fui para essa empresa que eu estou, que é uma empresa de transporte. Aqui já como Scrum Master, gerente de projeto e assim, dando uns pitacos já como Agile Coach. Legal, e com certeza você deve ter enfrentado diversas dificuldades aí em relação à comunicação, né? O que você enfrentou aí? Você consegue citar alguns exemplos de dificuldades nessa trajetória profissional
que te levou a buscar outros conhecimentos? Eu sempre fiz o papel do intermediário entre uma área de negócio e a área de TI. Sempre fazia o papel de tradutor. Eu era o cara, a interface entre essas duas áreas, né? Até aí tudo bem. Só que chega uma hora que você escrever, você falar não resolve mais, porque dentro de uma área, mesmo uma área de negócio, você usa um termo para várias coisas. Então a comunicação começou a ficar mais difícil de você se fazer entender. E com as imagens isso facilita muito. Porque você não tem que escrever nada. Se bota uma imagem, já transmite o que você está pensando. E isso é assim, é um pulo do gato para quem tem problema como eu, tá? De trabalhar entre uma área e outra. Por exemplo, aquele exemplo que você cita lá de meta, lá do homenzinho subindo o morro, tá? Subindo as montanhas. Eu não preciso colocar nada, não preciso colocar legenda, não preciso colocar a palavra em inglês, ou em techniquez, ou em negociês. Todo mundo entende. Tá? Essa é uma linguagem universal, essa é a vantagem. Né? Eu também passei por situações bem parecidas, umas que você citou, até porque a gente tem uma semelhança aí de trabalhar na área de TI, né? Nesse mundo, eu trabalhei muito com serviços e a dificuldade de você falar sobre algo que você não pega, né? Diferente de trabalhar com equipamento, hardware, você pega ainda, você consegue, né, falar mais sobre isso. Então, assim, é muito legal, a gente começa a entender e usar uma linguagem universal, que você falou. Você usar uma imagem, ela diz mais que 1000 palavras, né? Um sol é um sol. Aqui na China, na Itália, um desenho de um sol, todo mundo vai entender que é um sol, né? E o que você acha assim que melhorou em relação à sua comunicação com sua equipe? Se de repente você puder citar, sei lá, de 0 a 100, como que você se considera antes de entender o Visual Thinking em relação a transmitir uma mensagem? Tem melhorado ou não? Tá a mesma coisa? Eu tô praticando ainda, estou em um processo evolutivo. Logo no começo, tá? Logo na primeira reunião já deu para notar a diferença. O pessoal já levou aquele baque. O que esse cara está desenhando aí? Só que a reunião foi mais rápida, tá? A gente chegou num consenso sobre o que eu estava passando, o que eu estava querendo discutir com eles de forma muito mais direta, muito mais objetiva. Muitas vezes você nem precisa pedir o feedback do que as pessoas entenderam. Automaticamente elas já te passam isso. Esse negócio é simples desse jeito, por que você não falou antes? Ou melhor, por que você não desenhou antes, né? Facilita muito o entendimento. Se eu fosse dar uma nota em uns 60%, tá? De 0 a 10 eu daria um 6 aí do que eu consegui evoluir. Tem muita coisa para evoluir ainda, tá? Tem muita coisa escrita que eu coloco que poderia ser desenhada, mas isso é prática. Às vezes a gente precisava de 2, 3 reuniões para chegar num consenso. Com o Visual Thinking, eu consigo chegar numa reunião curta, falar, pessoal, é isso aqui, é dessa forma que a gente está pensando em fazer, ou é dessa forma que funciona, tal. É assim, é extremamente eficaz, né? A gente consegue atingir o objetivo muito mais rápido. Gera aquele engajamento melhor, né? Do que você levar algo pronto, só apresentar e empurrar uma informação, né? Tá precisando, eu acho que as firmas de software aí vão precisar inventar um visual PowerPoint, né? Para a gente rabiscar quando for fazer a apresentação, porque não vai demorar muito para ter uma ferramenta aí também que facilite o Visual Thinking. Tem algumas ferramentas hoje que gravam vídeos, né? Com histórias, com imagens, você consegue até imputar imagens que você mesmo fez, né? Depois você coloca, você só faz a gravação do áudio ali junto, e você imputa ali o desenho da mão desenhando e vai fazendo a apresentação. Agora, quando você precisa do engajamento das pessoas, da colaboração, como por exemplo numa reunião de planejamento, que você precisa que as pessoas interajam mais, você precisa do conhecimento delas, aí sim, com certeza, você pode usar, né, quadros brancos, igual aqui mesmo no Zoom tem um quadro branco. As ferramentas de hoje de colaboração, Miro, Mural, enfim, eu acho que é uma tendência ir mudando, né? Poucas pessoas conseguem fazer num flipchart, igual tem aqui em casa, né? Filmar, enfim. Mas dá para fazer isso de forma digital também, até porque depois é mais fácil transmitir para todo mundo aí, né? E compartilhar a informação se necessário. Sem dúvida. O próprio início na aprendizagem do ser humano, a gente começa com imagem primeiro, né? Para depois ir para as palavras. Quando a gente está lá no pré-primário, então, a gente faz os desenhinhos, aprende a ver lá o gato, a casa, a bola, a gente vê primeiro a imagem.
para depois associar com a palavra. Então, eu acho que é muito mais natural para a gente entender as coisas. E você tocou num ponto legal, que é sobre crianças, né? Quando a gente era criança, a gente desenhava muito mais. E isso parece que quando ele começa na fase da alfabetização, isso vai ficando de lado, né? Parece que a escrita ela é mais importante. Só que se a gente pensar hoje, o desenho, né? Ele está mais associado ao lado criativo. A gente chega na empresa e é cobrado por inovação, criatividade. Puxa, tem que sair fora da caixa, né? Tem que começar a fazer coisa diferente, né? A gente tem essa cobrança sempre. E assim, as pessoas têm um pouco de vergonha, né, de desenhar no ambiente profissional. Às vezes, muitas pessoas perguntam se precisa saber desenhar. Eu sempre falo que não precisa saber desenhar para fazer o curso de Visual Thinking. E o que você acha disso, de saber desenhar é necessário? Agora que você praticamente concluiu o curso, né? Um aluno exemplar aí, por isso que a gente convidou você para esse bate-papo. Obrigado. Sim, sim. Quando eu via os trabalhos dos facilitadores de Visual Thinking, o seu caso, o caso também de outras pessoas que eu conheci, eu falava, nossa, isso daí é fenomenal, devem ter estudado horrores. E quando eu comecei a fazer o treinamento, eu notei que não é, você não tem, são traços simples, você não tem que ter uma mão de artista, você tem que saber fazer tracinho, tá? É coisa simples, é coisa muito básica e saber o que colocar. O segredo não é o desenho em si, é na hora que você coloca. Contextualizar aquela imagem. Tá? Não precisa ser um desenho elaborado, pode ser um desenho simples. Uma seta você pode fazer com um triângulo, por exemplo. Não tem necessidade nenhuma de saber desenhar. Eu achei que eu não ia conseguir. Tá? Eu estou fazendo, estou treinando bastante. A minha briga agora é conseguir transformar as ideias no Visual Thinking. É essa a minha briga agora. É isso que eu estou precisando evoluir. Tá? Porque fazer os desenhos, os iconezinhos, os doodles que tem ali, para mim está tranquilo já. Isso é o mais importante, entender o contexto e trazer para o nosso dia a dia, né? Eu sempre falo também que a gente não está falando de arte, e sim de como expressar uma ideia. Quanto mais simples o traço for, melhor é, porque aí você ganha velocidade, né? Lembra da aula dos bonecos palito, né? Quantas possibilidades Sim. de boneco palito, né? Por isso que o curso chama Visual Thinking na prática, né? Justamente para usar, já sair usando desde o primeiro dia, né? O material que você disponibilizou para a gente treinar, tá? Os exercícios, eles facilitam bastante, porque você já treina os traços, você já treina o que fazer, então na hora você não precisa ficar parando para pensar como que você vai fazer, fica automático. Então, me ajudou bastante. Eu até imprimo ele 2, 3 vezes e volto a praticar para se tornar um processo natural. E eu queria entender um pouco mais, assim, como foi sua experiência durante o curso? Como que você já foi aplicando desde os primeiros módulos? Como que foi a sua experiência durante o curso? Eu comecei a fazer, eu fiz as aulas bem rápidas, eu deixava para fazer uma por dia, tal. Eu achava que sequência, quanto mais eu fizesse, mais eu estava dentro do contexto, então mais fácil foi para mim. Eu achei mais fácil fazer dessa forma. Então eu terminava de fazer a aula, eu já começava a trabalhar, já começava a fazer as anotações que eu tinha para fazer, já com o que eu tinha acabado de aprender na aula. No dia seguinte, eu exercitava de novo. Então, foi assim, se a gente puder terminar de fazer a aula e já colocar em prática, é uma forma que ajuda bastante a fixar o que foi passado. Né? É legal. E eu vi que você foi compartilhando também, participava de uma aula, já compartilhava toda a anotação da aula, né? Sim. Que você já foi praticando ali. Independente dos materiais, né? Nos primeiros dias eu até falo, não precisa se preocupar tanto com o material. Agora a gente até disponibilizou um kit mínimo lá, uma dica de kit para quem está iniciando, para quem quiser começar com um kit de materiais materiais bacana, enfim, para usar, mas assim, tendo uma caneta e um papel, então você não precisa usar os melhores materiais do universo, né? E aí vai aprimorando. Eu vi que você comprou vários livros, você compartilhou, né? Tá bem interessado no assunto. E o que você achou desses materiais complementares? Como que foi essa experiência? Eu tô lendo ainda os livros, né? Eu tô no primeiro livro ainda, né? Não consegui avançar muito, porque eu tenho outras coisas também que eu tô estudando, né? Tô lendo aquele do Blá Blá Blá, tá? Ele tem uma abordagem legal. Eu gostei do contexto que ele faz, como faz você discernir o que é realmente conversa fiada, o que não é, quem tá te enrolando, quem não tá. Gostei,
para mim vai ser útil porque ele vai estar me orientando a pegar o que realmente vale de uma conversa, de uma comunicação, né? Comprei os livros de exercícios também, porque eu quero praticar, eu quero estar bem apto a fazer isso a hora que for. Mas eu não comecei com tudo isso. Comecei com uma folha de sulfite, uma caneta hidrográfica e um conjunto de lápis de cor que era da minha esposa. Acho que não está aparecendo. Aí, E 10 lápis, eu comecei com isso. Uma hidrográfica e 10 lápis de cores. Comecei fazendo com isso e deu para fazer os exercícios legal. Lógico que depois você quer evoluir, você quer fazer alguma coisa um pouco mais elaborada, então eu acabei comprando aquelas canetas com 2 pontas, eu comprei o marcador cinza, que eu achei fenomenal para fazer as sombras, né? Comprei o caderninho, ó. Esse acho que vai aparecer, porque esse é preto, né? Um caderninho... sem pau? Acho que não aparece. Ele é... com os pontos? Com pontinhos, né? Deixa eu ver se esse daqui aparece. Legal. Legal. Isso tá aparecendo nas imagens. É que eu estou estudando métricas, então eu já estou aproveitando para rabiscar aqui. Então eu fui usando. Já estou pensando em comprar mais material para fazer um quadro, fazer o Kanban meu aqui do lado. Cuidado que vicia, viu? Eu sei. Já anotei. Você começa a comprar, não para mais. É prazeroso desenhar. O pessoal fala, não, é coisa de criança. Não, não é coisa de criança. Isso faz uma higiene mental que não tem tamanho. Nesse estresse que a gente vive, pode ser até uma forma de você desestressar. Pega um assunto nada a ver, vai fazer o visual thinking de uma novela, vai fazer o visual thinking do Netflix, alguma coisa assim, tá? Que pode ser uma forma de você desestressar, né? Antes de começar, na verdade, pensou em alguma dificuldade que você teria durante o curso e no final das contas você achou que foi fácil? Os próprios desenhos, né, que eu via, que eu vi você fazendo, que eu vi as outras pessoas fazendo, eu falava, nossa, isso daí eu vou ter que treinar muito, né? E na verdade já saí fazendo, né? Na primeira aula a gente já sai fazendo o desenho. A questão das cores também, eu achei que eu ia me perder porque por não ter veia artística, eu vou fazer um carnaval, né, nessas anotações. Mas você deu umas dicas legais lá das palettes, né, de como agrupar as cores, não deixar um negócio muito colorido, não virar um carnaval, né, a anotação visual. Minha preocupação no início era assim, como que eu vou fazer um negócio clean, um negócio que seja objetivo, sem ter essa afinidade, né? Porque eu nunca tive afinidade nenhuma com desenho. Para aprender as técnicas, organiza, pronto. Você comentou, puxa, desestressa, tem esse lance mais suave. Até eu acho que para esse momento, eu acho que tem muita pressão, né, das empresas com as pessoas para entrega, muita mudança acontecendo, tem muita pressão, tem gente que está trabalhando aí 12, 15 horas por dia, e quando você traz um assunto leve para o seu ambiente de trabalho, as pessoas gostam. Tem mais algum ponto assim abertos que você queira colocar, feedback, pode falar o que quiser aí sobre o curso, sobre a técnica, tem mais algum ponto que você gostaria de compartilhar? Eu acho que independente da sua área de atuação, da sua posição, da sua função, eu acho que vale a pena ter um contato com o Visual Thinking para entender como funciona e colocar assim, experimenta, tá? Experimenta para ver como que é, porque existe um preconceito muito grande. Eu mesmo tinha muito preconceito com relação a isso, achando que eu não conseguiria. E a hora que você começa a botar a mão na caneta, né? Não mão na massa, que você coloca a mão na caneta, você já sente que, o negócio é simples, dá para fazer, dá para evoluir. É lógico que tudo tem graduações, né? Eu quero um pouco mais, por ter trabalho de facilitação, preciso atingir um nível um pouco maior do que eu consegui até agora, e eu vou tentar essa evolução, mas o básico, no curso que você aplica, já é suficiente para, acho que 80% dos casos, 80%, 90% dos casos já é suficiente para a pessoa sair fazendo anotação e melhorar a comunicação dela e dos outros, né? É uma ferramenta que todo mundo deveria ter lá no seu cinto de multiutilidade. Muito bom. É muito legal ter essa visão sua do outro lado, Marco. Eu acho que é muito gratificante quando a gente consegue transmitir, constrói algo, né? E os alunos, quem participou ali, consegue contribuir. Então, eu também cresço, né? Eu aprendo muito durante toda a jornada aí com vocês, né? Eu acho que é bem importante essa contribuição. Até me motiva
a construir coisas melhores, né? E gostaria de agradecer o seu tempo, a sua disponibilidade de participar desse bate-papo. Foi muito legal, acho que essa visão do seu cenário, seu dia a dia. Então, essa parte é muito bacana. Por isso até que a gente não fez nada programadinho, enfim, para você conseguir também explicar um pouco mais aí para a gente como está sendo a sua jornada, o que o Visual Thinking está ajudando aí o seu dia a dia. Não sei se você quer fazer. Ajudando bastante. E quem quiser acompanhar o nosso trabalho, siga as nossas redes sociais. A gente também vai compartilhar novos vídeos, né? Eu agradeço imensamente a participação de todos e até a próxima.